encerra a semana do MPF e encerra também a temporada da trama. A semana que vem eu vou te falar sobre o mercado, vou te falar sobre os bancos, sobre os banqueiros, sobre pessoas e instituições envolvidas até a alma no programa Renova Bio. Mas agora eu quero fazer um resumo para você dessa trama, dessa coisa absolutamente asquerosa que é o Renova Bio. Mais do que o Renova Bio, a tentativa constante por parte da MP de manter as aparências, de dar credibilidade a uma coisa que não tem como se consertar. Ela é essencialmente corrompida. O CBio é um falso crédito de carbono, porque, como eu já te disse, o crédito de carbono é um recibo. Então, quando você tem um crédito de carbono, 1 tonelada de CO2 equivalente não foi emitida ou foi removida da atmosfera, em qualquer lugar do planeta. Essa é a definição de crédito de carbono. Mas o que é aviltante nisso, o que é degradante nisso, é o papel, a meu ver, são duas coisas. Em primeiro lugar, o exercício de musculatura que existe por parte do Ministério Público Federal na pessoa do procurador Marcos Marcelos Gonzaga Goulart, que é bully, que é mentiroso e que vem me assediando com um processo que agora nós vamos levar até o fim. Agora nós vamos até o fim, nós vamos até o Conselho Nacional de Justiça, aonde eu vou demonstrar que ele tem que ser exonerado, né? Mas aonde começa essa coisa, esse processo que eu estou sofrendo de calúnia? Ele começa, eu já contei para você outro dia no episódio do Caio Megali, eu te mostrei por que a reunião com o ministro Paulo Guedes e todos os CEOs dos grandes consumidores de gás natural no Brasil não poderia acontecer. Eu te contei isso, por quê? Porque a margem da Comgás era de 7 dólares por milhão de BTU, enquanto nós traríamos o gás da Bolívia até São Paulo por 4 dólares e 90 por milhão de BTU. Sim, a margem da Comgás é 7 dólares, porque o preço praticado para o grande consumidor era na época de 12 dólares. Né? Bom, essa situação deu origem àquela denúncia de calúnia feita por Caio Megali e Sinara Maria Fonseca de Lima, que não prosperou. Não prosperou até novembro de 2021. A denúncia foi feita em março de 2020, não prosperou. E no dia 7 de novembro de 2021, eu faço um post bastante agressivo com relação a uma promoção de arquivamento assinada pelo então vice-PGR Humberto Jacques de Medeiros, e onde eu digo que o arrazoado beira o cretinismo, porque é verdade, Isso no dia 7 de novembro. No dia 21 de novembro, o procurador Marcos Marcelos Gonzaga Goulart vai buscar alguma coisa contra mim. E o que ele encontra? Ele encontra essa denúncia relacionada, olha que coincidência, relacionada à Comgás, cujo dono é dono da Raízen, que é a maior beneficiada com o programa Renova Bio, que gera falsos créditos de carbono, que é crime de reserva de mercado, é crime de estelionato e é crime de falsidade ideológica. Não canso de repetir, com os seus falsos créditos de carbono CBio. Então ele vai buscar naquele episódio que
tinha sido arquivado, ninguém estava dando nenhuma bola para isso. Ele vai lá buscar alguma coisa para se vingar do que eu escrevi a respeito da promoção de arquivamento de Medeiros e também porque ele, Marcos Marcelo Gonzaga Goulart, não investigou a denúncia que eu já havia feito a ele. A denúncia que eu fiz ao MPF caiu nas mãos dele. Eu estou falando de um crime de 1,2 trilhão de reais que ele simplesmente resolveu não investigar. Ele achou que não merecia atenção uma denúncia aonde eu denuncio o então ministro de Minas e Energia, que é almirante. Eu denuncio secretário-geral, diretor-geral da ANP, que também é almirante. Eu não tenho instinto suicida. Eu não vou denunciar essas pessoas por estelionato se eu não souber o que eu estou dizendo. Mas isso não quis dizer absolutamente nada para o procurador Marcos Marcelo Gonzaga Goulart. Então, como eu disse ontem, com relação a responsabilidades, é responsabilidade sim da instituição Ministério Público Federal. Porque se você tem uma maçã podre no cesto, aquela maçã contamina o cesto todo, não é? Então, se você tem uma situação aonde um procurador da República opta por não investigar um crime dessa monta, ele nem sequer tentou conversar comigo para saber sobre o que eu estava falando. Nem isso aconteceu. Eu acho, no meu entender, e depois a resposta do vice-procurador foi pífia. Foi uma coisa absurda. E certamente não foi escrita por ele, porque ele nem tem conhecimento para alguns pontos, aqueles 5 pontos que eu comento, 5 frases, 5 palavras cunhadas no jargão daquele segmento e que as pessoas saem por aí repetindo como se as tivessem inventado. Esse arrazoado, ele foi feito com certeza pelo pessoal do setor sucroalcooleiro. Eu não tenho dúvidas disso. E é um arrazoado patético, é uma coisa ridícula. Não que o advogado não tenha feito um esforço no sentido de defender o RenovaBio. Não. É que o RenovaBio é indefensável. Você pode pegar o melhor advogado do planeta, que evidentemente não se submeteria a um papel aviltante como esse, mas você pode pegar o melhor advogado do planeta que ele não vai conseguir criar qualquer tipo de defesa, ou não vou nem chegar ao ponto de defesa. Ele não vai nem conseguir gerar uma dúvida com relação à falsidade ideológica, ao estelionato, à reserva de mercado e ao fato do CBio ser um falso crédito de carbono. Não existe como refutar esses pontos. Tanto que eu venho falando, gritando aos 4 ventos que diretores, presidentes de banco, presidente do BNDES, presidente da maior bolsa da América Latina, a SGS, a Embrapa, a Unicamp, o Bureau Veritas, eu venho dizendo que todas essas pessoas, eu nomeio, eu digo quem são as pessoas nessas instituições que vem praticando, que vem perpetuando o crime RenovaBio, e que eles formam uma associação criminosa, e associação criminosa é o nome novo para formação de quadrilha, eles são quadrilheiros, esse pessoal é quadrilheiro. Eu venho dizendo isso e ninguém faz nada. E aí o procurador Marcos Marcelo Gonzaga Goulart, na vingancinha pequena dele, vai buscar aquele processo do Caio Megali. Sim, o Caio Megali, que tem há mais de 3 anos, ainda tem,
ao que tudo indica, a posse de um relógio Cartier de 10 mil dólares, que não é dele, que é do Estado brasileiro. E quem sofre uma ação penal, quem é processado criminalmente nessa história, sou eu. Semana que vem eu vou te contar como que o mercado abraçou a ideia do Renova Bio. Até lá!